Ah, o século XX, o novo século das maravilhas, das promessas, das expectativas, das inovações, de cidades, cidades iluminadas, de carros, de ciência, de tecnologia, de arte, de cultura, de indústrias que cresciam e apareciam da noite para o dia. Ah, o século XX, cheio de expectativas, cheio de intenções, cheio de novidades. O século do amanhã. E o que é que poderia dar errado? Pois é, 1914 nos mostrou o que poderia dar errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Bem-vindos à nossa segunda videoaula de arte. Todos bem? Espero muito que sim. Para essa nossa segunda videoaula, nós continuaremos falando das transformações socioculturais do século XX e o surgimento dos movimentos artísticos com esse novo pensamento que o século XX trouxe para toda a sociedade e para a arte. Mas nesse caso, como vocês viram no começo do vídeo, nós vamos lidar com as consequências de um dos eventos mais traumáticos do século XX, que foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Lembra-se no comecinho do vídeo, quando nós vimos toda aquela potencialidade, aquele otimismo que vinha numa crescente no início do século XX devido às transformações e a todo o potencial que ele tinha, foram por água abaixo. O início da Primeira Guerra Mundial em 1914 trouxe basta aquele sentimento de otimismo e trouxe uma desilusão. A desilusão foi muito grande para a sociedade diante dos horrores que a guerra trouxe. E lembram-se que o futurismo tinha aqueles ideais, aqueles flertes com esse conceito da guerra, né? Pois bem, o movimento que nós vamos falar hoje era o oposto. Era um movimento que se opôs a esses conceitos, a essa agressividade, a essa violência, ao como essa violência, essa agressividade destruíram todo o potencial que o século tinha. Muitos deles ali, esses artistas que vão se reunir, compartilhavam dessa desilusão em relação à sociedade. Pensavam, de que adianta todo esse otimismo, de que adianta pensar e elaborar um futuro, quando em um segundo, em uma ação, ele se desfaz. Ele se desfaz em perda, em dor, em destruição. Já pensaram nisso? Pois é, um segundo faz toda a diferença. Esse é um dos pontos que os dadaístas vão colocar para nós. O questionamento. Questionar, duvidar. Pensem um pouquinho sobre isso. Nós vamos começar falando um pouco da origem dos dadaístas, então. 1916, guerra acontecendo, um grupo de artistas se refugiou em Zurique, na Suíça, no chamado Cabaret Voltaire. O Cabaret Voltaire era um clube noturno, tá? Fundado com intuitos inclusive políticos e artísticos. Discussões, deram um espaço aberto para discussões. Alguns artistas se isolaram no Cabaret Voltaire como um manifesto até diante dessas atrocidades que aconteciam ao redor deles, e para questionar o mundo, para questionar a sociedade, para questionar até os valores culturais e artísticos dessa sociedade nova. Entre eles, o Hugo Ball, que era um dos fundadores, a Amy Hennig, esposa dele, o Tristan Tzara, nós temos ali naquele grupo o Richard Hussermann, e nós temos ali também, dentro deste grupo de artistas, o Hans Harp. São alguns dos nomes importantes ali do grupo dadaísta de Zurique. Nós temos outras manifestações dadaístas que a gente já fala sobre isso, né? Influenciados pelo grupo de Zurique, mas já falamos sobre isso. A questão do manifesto dadaísta surgiu da reunião desse grupo de poetas,
pintores, escultores, artistas de uma maneira geral. E foi ali que surgiu o conceito, o manifesto dadaísta escrito pelo Tristan Tzara, que é bem estranho, né? Porque ao mesmo tempo que ele manifestava, ele era contra o manifesto, ao mesmo tempo que ele propunha uma coisa, ele era contra isso. Ideias dadaístas. Confusão. Existe uma confusão aí, vamos conversar sobre isso. O manifesto dadaísta surge ali e, dentro desse manifesto, todo um conceito sobre essa ideia do questionamento. De se colocar, quase que de uma forma anárquica, contra tudo. Uma maneira de colocar para baixo o que era válido. Colocar por baixo, mas o que é válido? Quem define o que é válido? Vale a pena validar alguma coisa? A sociedade? Os efeitos culturais? As manifestações artísticas? Quem define? Por quê? Esse é um dos caminhos que os dadaístas vão ter. O que leva a gente para uma curiosidade. Reza a lenda que até o nome do manifesto, né, dadaísmo, Dada, foi escolhido pela aleatoriedade. Tá aí uma palavra importante para esse movimento. O aleatório, o momento de aleatoriedade. Né? O Tristan Tzara teria pego um dicionário franco-suíço, aberto aleatoriamente numa página e colocado o dedo sobre uma palavra. E a palavra foi Dada. Mas o que é que significa Dada no final das contas? Numa tradução literal, significa cavalinho de brinquedo. Ou cavalinho de madeira, tem algumas traduções aí. Mas é uma palavra aleatória. O dadaísmo vem de uma palavra aleatória e incorpora essa aleatoriedade nos seus pensamentos. Tudo bem até aí? Maravilha. Dentro desses ideais Dada, que aos poucos vão se espalhando, esse questionamento, essa visão aleatória das coisas, né? Do que não adianta um planejamento, não adianta um pensamento unificado, elaborado, definido, de expectativas, quando elas podem se desfazer momentaneamente. Por uma aleatoriedade, inclusive. Os dadaístas, então, surgiram desses conceitos, trabalhando com a poesia, trabalhando com a pintura, trabalhando com a escultura, trabalhando com a representação teatral. O Hugo Ball adorava se apresentar, inclusive. Dá uma olhadinha no livro de vocês, na página 21, se eu não me engano, tem uma foto do Hugo Ball em uma apresentação lá no Cabaret Voltaire, lá em 1916. O fato é que o dadaísmo se espalhou. Por mais que tenha sido uma ideia de um grupo pequeno, em pouco tempo ele ganhou força. Na Alemanha, né, em Colônia, ali, nós temos o Max Ernst, que depois vai ser um nome muito importante no expressionismo alemão. Nos Estados Unidos, o Francis Cabia vai influenciar o Man Ray, que é um fotógrafo, um artista bastante conceituado e conceitual, outro terminho que a gente vai guardar para mais para frente, um artista muito conceitual na elaboração dos seus trabalhos, e talvez o nome mais relevante quando se pensa em dadaísmo, o Marcel Duchamp. O Duchamp, ele é um artista multifacetado. Ele começou em outros movimentos artísticos a produzir, tem obras cubistas, tem obras futuristas, mas é no dadaísmo que ele se encontra, na conceitualização. Ele fez uma das obras mais reconhecidas quando falamos em dadaísmo, que é A Fonte. Lembra da Fonte aqui? Nós já falamos dela na sala ano passado, comentamos bem brevemente. A Fonte é uma obra do Duchamp, em que ele pegou um mictório, isso em 1917, ele pegou um mictório desse dos banheiros masculinos, dos meninos, e trouxe para dentro de uma exposição. A única coisa que ele fez é mudar a posição do objeto e assinar com um pseudônimo de R. Muth, e depois a data, 1917. Engraçado porque ele era um dos jurados desse salão de arte, de exposição, e ele apresentou o trabalho que foi aceito, sabe-se lá como e porquê, mas a gente vai entender o porquê. Ele foi aceito e colocado ali num cantinho, deixaram meio de lado ali. Mas foi exatamente esse o objetivo do Duchamp. Questionar quem define o que é arte. Quem define o que trabalho pode estar numa exposição ou não. Porque um mictório que está no banheiro, um objeto produzido em massa, de uma indústria,
E um detalhe, lembra da assinatura que eu falei, o R. Mut? Era o nome de uma das empresas, né, que produzia mictórios, inclusive se associa muito, se fala, né, que essa assinatura vem do nome da empresa que produzia o mictório. E ele pegou isso e usou como ferramenta de questionamento. Ele tirou o objeto da sua função e deu a ela uma outra função dentro do espaço artístico. Por que aquele objeto não podia ser arte? Porque qualquer objeto tirado dentro do seu contexto natural, da sua função, não pode ser arte. É isso que ele questiona. E é isso que pauta, e vai pautar por muito tempo, inclusive hoje, na arte contemporânea, os conceitos de arte. Lá nos anos 60, nós vamos ver, né, a conceptual art e o minimalismo, por exemplo, bebem muito dessa fonte, desse pensamento do Duchamp. O que vale mais? O visual ou a ideia? O que define? E, aliás, quem define isso? O Duchamp, então, usou de um objeto do dia a dia para transformar e questionar o papel da arte no mundo. Esse é um dos grandes momentos que nós temos na construção artística do século XX. A figura do Duchamp trabalha em vários momentos com isso. Tem várias obras dele que reproduzem esse conceito. E aí ele deu um nome para isso, chamado de handmade. Alguma coisa como pronto para usar, em que ele pega qualquer objeto de produção em massa, de indústria, um ferro de passar roupa, isso é uma obra do Man Ray, inclusive, uma roda de bicicleta, um banco, unifica essas peças ou modifica a função delas e transforma isso num questionamento artístico. Claro que aí entram algumas análises em estética. Por que aquilo vira arte? Só porque ele mudou o conceito? Ou aquela visualidade pode ser trabalhada dentro da arte? É a ideia da aleatoriedade que os dadaístas tanto falam. Se eu pego uma peça aleatória, desconceitualizo ela dessa função e dou um outro conceito nessa, quem vai dizer que essa nova peça, esse novo conceito não é arte? Pois bem, fica esse questionamento para vocês. Pensem um pouquinho nos ideais dadaístas. Revejam a página 19, 20 e 21 do livro de vocês. E, é claro, não esqueçam que agora, antes de ir embora, é hora dos exercícios. Tudo bem? Vocês têm o exercício da página 21 para fazer, que é um jogral, e essa é a parte legal. É um texto do Hugo Boll, e eu quero que esse jogral vocês façam um pequeno vídeo em casa. Convida o irmão, convida a mãe, convida o pai, façam uma brincadeira com as palavras que o jogral permite e gravem o vídeo, depois me enviem. Tudo bem? Vou ficar aguardando. E um segundo exercício que eu quero que vocês façam. Vocês vão brincar um pouquinho com os poemas dadaístas. Mas o que é um poema dadaísta? Vocês vão fazer o seguinte, trabalhar com aleatoriedade. Vocês vão pegar dois pequenos recortes de jornal, 2 pequenos artigos. Eu quero que vocês recortem palavrinhas aleatórias desses dois artigos, coloquem num estojinho, num saquinho, chacoalhem, misturem bem essas palavras que vocês recortaram palavra por palavra, hein? Não vale trapacear. Palavra por palavra. E eu quero que vocês, à medida que vão tirando essas palavras do saquinho, vão escrevendo exatamente na sequência que ela aparece. Vamos ver que tipo de texto vai sair disso. Tudo bem? Pessoal, espero vocês na próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho de arte moderna do Brasil. Vamos falar da Semana de Arte de 1922 e vamos falar um pouquinho de música aqui no Brasil também. Certo? Então, aguardo vocês. Até a próxima aula e fui!